Pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui falando. Vou gravar um videozinho aqui para vocês hoje, para aproximar vocês mais da prática, né? Uma prática que a gente já tinha marcado de fazer, porém nesse momento aí de isolamento eu vou estar fazendo aqui para vocês, e quando retornarmos, né, na parte presencial, a gente vai estar executando mais práticas referente a isso. Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de compressor de ar-condicionado da linha Volks, né? Que é um compressor que eu estou com um problema aqui, e eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como fazer a recuperação, e depois a gente vai estar dando uma carga de gás também. O veículo é um Fox da Volkswagen, certo? E a gente vai estar fazendo esse videozinho explicando passo a passo esse conserto desse veículo. Então galera, aqui na mesa a gente tem alguns equipamentos e as peças que a gente vai estar recuperando hoje, certo? Então a gente tem alguns equipamentos que a gente vai estar utilizando, né? Balança, uma balancinha de precisão aí, para a gente estar aplicando depois de estar instalado o compressor no veículo a carga de gás. Bomba de vácuo, né? O nosso óleo do compressor. O nosso recipiente graduado, para a gente estar colocando exatamente a quantidade de óleo que vai no compressor. O nosso fluido refrigerante, gás, né? R134A, especificado. E os nossos manômetros para a gente estar fazendo a medição do sistema e estar verificando as pressões que ele vai estar trabalhando, né? Nesse caso desse veículo, a gente vai estar colocando gás, o fluido, né, refrigerante, com a balança, para a gente colocar a especificação correta, que é recomendada, né, que é em gramas. Porém, a gente também tem a possibilidade, quem não tiver balança, né, de estar colocando esse fluido por verificações de pressão. Então, conforme a pressão ali, a gente vai estar sabendo o quanto de fluido está entrando ali no sistema. Beleza? Falando um pouco então do problema que esse veículo apresentou, certo? Então aqui, ó, que a gente tem o compressor, certo? Então ele é o compressor ali da linha Volks. Aqui, ó, ele já vem a equivalência de óleo que esse compressor recebe, 150 ml de óleo, tá? Então, como a gente está com o compressor fora, a gente pode optar por pôr o óleo diretamente aqui, depois instalar o compressor, e também pode optar por pôr posteriormente, né? Através da bomba de vácuo. Nesse caso aqui eu vou fazer ele pela bomba de vácuo. No caso aqui, se for para botar o óleo, você vai medir aqui, né? 150 ml de óleo e vai depositar aqui no compressor direto, e depois instala o compressor lá. Porém, eu vou estar fazendo ele hoje com a bomba de vácuo, para a gente colocar esse óleo para dentro, para estar explicando para vocês melhor como é que funciona ali o processo para pôr o óleo e o fluido, né? Se caso talvez algum dia vocês não precisem tirar o compressor para fazer uma manutenção, no caso, às vezes furou uma mangueira ali do sistema de ar, tá com algum tipo de vazamento, vocês vão saber como completar esse óleo através da bomba de vácuo. Não necessariamente precisa estar com o compressor fora, certo? Então, pessoal, falando um pouco do que aconteceu nesse veículo, um veículo Fox, né? E nesse compressor, nesse sistema, aqui a gente tem a bobina magnética, a nossa polia, onde a nossa correia trabalha, certo? Para fazer acionar o compressor, certo? Isso aqui faz parte ali da polia, que vai estar travando o nosso compressor, né, no conjunto. Aqui a gente tem os componentes novos que a gente vai estar substituindo, né? Então, qual é um defeito corriqueiro nessa linha de compressores aqui? Então, o compressor que ele é utilizado aí na linha Volks, o compressor Delphi, né?
ele Saveiro, Gol, Golf, Fox, Space Fox, então em vários veículos da Volkswagen trabalham com esse compressor. Então um defeito bastante corriqueiro que acontece é de danificar esse rolamento, né? Ó, tá vendo aqui, o rolamento tá estourado, tá sem as esferinhas. Ele tá até a capa externa tá ali dentro ainda, vou ter que estar retirando ele posteriormente para estar trocando o rolamento, colocando o rolamento novo, certo? Porém, isso aqui veio apresentando um ruído no veículo, né? Só que daí o motorista não percebeu antes, então ele veio a fundir, veio a trancar. Daí trouxe um dano maior, então qualquer tipo de ruído teria que estar fazendo a verificação. O que que acontece? Eu não vou conseguir trocar só o rolamento nesse caso. Por quê? Porque essa ponta aqui, ó, onde o rolamento ele precisa estar fixado, ele precisa entrar com um pouco de interferência. Nesse caso aqui, ó, danificou também. Então essa carcaça de alumínio aqui, ó, danificou. Então o rolamento ele já tá com folga aqui, ó. Então como é que ele precisa entrar? O rolamento ele precisa, ó, aqui a gente tem a carcaça nova, ó. Ele precisa entrar bem justinho e não apresentar folga, certo? Beleza? Então nesse caso aqui a gente vai estar substituindo essa parte da frente do compressor. Então eu consegui aí, através de contatos de autopeças, né, comprar só a carcaça da frente. Em muitos casos a gente dificilmente encontra essa carcaça. Aí vem o caso de o pessoal às vezes tentar recuperar essa ponta, né? Faz um processo aí no torno, recupera. Tem um pessoal aí na região que dá garantia desse tipo de serviço também, mas é recuperado, né? Ou tem a opção de trocar o compressor todo, né? Só que daí o compressor já parte por um valor bem maior. O compressor vem completinho, né? Vem com todos esses componentes. Então substitui o compressor todo. No caso aqui a gente não vai substituir ele todo. Internamente a gente vai abrir aqui, eu vou mostrar para ele, vou mostrar no vídeo aqui internamente como é que ele é, certo? Mas ele está 100% internamente. Então a gente vai só substituir. O problema desse veículo aqui era o que? O rolamento aqui que fundiu, certo? E veio danificar a ponta, por isso que o ar não estava funcionando mais. Então aqui, pessoal, eu já tirei a carcaça superior do nosso compressor, né? Nosso compressor está aqui sem a carcaça, ó. Os pistões, né? Trabalhando. Nossa junta de vedação. Certo? Então a gente já abriu aqui toda a parte do compressor, já verificou que está aparentemente tudo ok, né? Ele não sofreu nenhum tipo de desgaste, está trabalhando 100%. O problema realmente mesmo foi o rolamento exterior ali, no externo, né? Que veio a danificar, veio a trancar. Então a gente vai estar substituindo a carcaça superior aqui, né? Então eu já comprei aqui, ó, nosso retentor, né? Para não vazar nada. Então o retentor vai acoplado aqui, eu vou estar colocando agora. E o rolamentinho de agulha também, novo, né? Que ele trabalha lá naquele eixo lá do compressor e ele vai fixado aqui. Eu também vou estar colocando agora para a gente poder estar fazendo a montagem dessa tampa nova, tá? Então, pessoal, a montagem aqui, tanto do rolamento agulha interno quanto do nosso retentor ou selo. Tem gente que conhece como selo, tem gente que conhece como retentor, depende da região aí, né? Então já está aqui parafusado, já está montada a nossa carcaça nova, certo? Com o rolamento de agulha interno e com o nosso selo, nosso retentor aqui também. Lá vai um anelzinho trava, ó. A gente utiliza ali o alicate de bico, né? Para estar colocando esse anelzinho. Então agora a gente vai para o procedimento de montagem da nossa chamada embreagem do compressor. Que a gente
que é um conjunto, né? Um conjunto. Através do nosso magnético aqui, né? Da polia e da nossa placa da embreagem, certo? Então o conjunto ele vai montado basicamente aqui no compressor. Então vai primeiro a nossa magnética, né? Certo? Depois, já com o rolamento no lugar aqui a polia, ó. Já troquei o rolamento, substituí, fiz a trava manual dele ali, ó. Que ele não tem uma trava elástica, a trava dele é manual assim mesmo, certo? Então tu tem que vir com um ponção e bater ali para ele poder fixar a parte externa do rolamento, né? Aqui vai uma trava elástica, né? Não vou botar agora, que eu só vou encaixar para vocês verem. Vai uma trava elástica, certo? Trava a nossa magnética, depois nosso rolamento encaixa certinho. Também vai uma trava aqui externa para travar o rolamento, para ele não sair fora. E por último, vai a nossa placa de embreagem aqui, ó, certo? Que vai estar acoplada aqui. Aqui tem um negócio interessante, né, pessoal, ó. Então a nossa placa de embreagem é a que vai fazer o acionamento do meu compressor, correto? Então aqui, ó, a minha polia com o rolamento, ela tem que ficar livre. Então existe uma folga aqui, ó. Isso depende aí do fabricante, depende do compressor. Normalmente essa folga é entre 0,3 a 0,8 ali milímetros de folga que a gente pode ter aqui. Então com o calibre de lâmina, depois a gente vai estar medindo essa folga e a gente se ajusta assim com as arruelinhas aqui, ó, internamente. Então a gente põe a arruelinha aqui dentro, né, e vai fazendo esse ajuste, ou tira ou põe a arruela. Depois disso, né, de colocado aqui montado, só parafusar, né? Aconselhável colocar uma cola química aqui nesse parafuso, parafusa. Não precisa ser um aperto exagerado, ele é um aperto simples, é um parafuso 6 milímetros que vai aqui, certo? E o meu compressor está pronto para ser instalado no veículo, tá? Eu vou montar aqui, depois eu mostro um testezinho fora da bancada que a gente vai fazer no magnético dele, no conjunto embreagem, ok? Então aqui, pessoal, já montado, né, o conjunto embreagem, magnético, polia e a placa de embreagem, né? Coloquei um 12 volts aqui numa bateria. Então vou fazer um testezinho aqui, ó, positivo e negativo. Então aqui vai vir o plug lá do ar condicionado, que vem todo um circuito elétrico ali, de botão, de relé, de acionamentos, né? Então aqui eu vou fazer o acionamento aqui, ó, injetar um positivo aqui, ó. Olha como é que vai trabalhar o meu magnético ali, ó, certo? Então aqui está funcionando 100% a embreagem, o conjunto de embreagem aqui do meu compressor. Então a partir do momento que vem o positivo aqui, que eu aciono o botão lá, vai acontecer isso, ó. A minha placa externa aqui, ó, vai acoplar com essa polia que está sendo tocada pela correia, mesma correia ali do motor. Então o motor está ligado, isso aqui está tocando, ó. Porém meu compressor está parado, que o eixo do compressor é ligado nessa placa magnética, nessa placa da embreagem, certo? Então a partir do momento que eu aciono o botão lá, eu injeto positivo, ó, essa placa vai grudar nessa polia. Então consequentemente o eixo aqui está ligado nessa placa, eles vão rodar junto conforme a rotação do motor daí. Então aqui meu compressor já está 100% para mim estar fazendo a montagem nele no local. Agora a gente vai estar fazendo essa montagem e vai estar explicando para vocês o procedimento de carga ali, beleza? Pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho das correias, né? É importante estar verificando essas correias de acionamento. No caso dessa linha Go, Fox, Space Fox, até certo ano eles utilizam esse tipo de correia. Essa aqui, ó, 6PK, que a polia é de 6 frisos, 1200. 1200 é o tamanho dela, certo? E, ó, 6PK, 1200, elástica. Então 1200 é o tamanho dela em milímetros,
certo? Se eu esticar ela ali, ela vai dar 1.200 milímetros. Elastic é uma correia que ela tem uma certa elasticidade pelo fato dele não ter um tensor, né? Então, para mim estar colocando essas correias, eu preciso dessa ferramenta aqui, ó, para estar colocando ela e girando o motor para ela encaixar no local. Então ela se autoajusta ali, ela é elástica, que a gente chama, certo? E essa aqui, no caso da linha Volks, Gol, eles utilizam duas correias. Essa aqui ela toca bomba hidráulica, direção, alternador, né? E essa aqui ela toca somente o ar-condicionado. Então ela é uma correia menor, a polia do ar-condicionado ali ela é menor, né? Ela é de 3 pk, certo? Significa aqui que tem 3 frisos aqui, ó, certo? Então ela é uma 3 pk 796 em milímetros, né? Se eu esticar ela aqui, ela tem 796 milímetros. E a mesma situação, é uma correia elástica, tá? Ela não tem tensor, então não tem um parafusinho que eu vou ali e ajusto a correia, beleza?